Imagine abrir a Bíblia e logo de cara encontrar uma lista de nomes. Parece sem importância, não é? Mas e se cada nome esconder segredos, escândalos e milagres que mudaram o curso da história da humanidade? É exatamente assim que começa o Evangelho de Mateus, com uma genealogia. E não qualquer genealogia, mas a linhagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse não é apenas o início do Novo Testamento. É o começo de uma nova aliança entre o céu e a terra. A linhagem de Jesus começa com Abraão, um homem chamado para deixar sua terra e seguir uma promessa que parecia impossível. Ele seria pai de uma grande nação, mesmo sendo idoso e sua esposa estéril. Mas Deus cumpriu. Isaque nasceu, e com ele a chama da promessa foi passada adiante. Isaque gerou Jacó, que por sua vez gerou Judá. E assim começa a formação da tribo real, da qual sairia o Rei dos Reis. Essa linhagem não é feita de santos perfeitos. Pelo contrário, Judá, por exemplo, protagoniza uma das histórias mais polêmicas do Antigo Testamento, o episódio com Tamar. Ela se disfarça para engravidar do próprio sogro após ser injustiçada. Parece escandaloso? É porque é mesmo, mas está na genealogia de Jesus. Por quê? Porque Deus transforma situações de dor e vergonha em instrumentos da sua vontade soberana. E não para por aí. Outra mulher aparece nessa lista, Raabe, uma prostituta de Jericó. Ela esconde os espias de Israel e é poupada na destruição da cidade. Ela não era israelita, não seguia a lei, mas reconheceu o Deus verdadeiro e foi acolhida na linhagem do Salvador. Isso já nos mostra algo incrível. Deus escolhe quem Ele quer. Ele não olha a aparência nem passado, Ele vê o coração. Bíblia aberta em Mateus 1, com zoom nos nomes. Abraão olhando para o céu estrelado. Tamar chorando com véu no rosto. Raabe espiando da muralha de Jericó, linhagem animada, conectando cada personagem. A genealogia continua com Boaz, fruto da união entre Raabe e Salmão. Boaz é um homem justo e sua história é entrelaçada com a de Ruth, mais uma estrangeira. Ruth era moabita, um povo considerado inimigo de Israel. Mas sua fidelidade à sogra, Noemi, e sua fé no Deus de Israel a colocaram na história de redenção do mundo. Ela casa com Boaz, e dessa união nasce Obed, pai de Jessé, pai de Davi, sim, o grande rei Davi, aquele que venceu Golias e unificou Israel. Um homem segundo o coração de Deus, mas até ele tinha falhas profundas. A Bíblia não esconde nada. Davi se envolveu com Batseba, esposa de outro homem, e mandou matar Urias para encobrir o adultério. Dessa união nasce Salomão, e a linhagem continua. Deus não encobre o pecado, mas ele redime. Salomão, com toda a sua sabedoria, inicia uma era gloriosa para Israel. Mas após ele, o reino se divide. Os reis que seguem têm histórias marcadas por idolatria, guerras e infidelidade. Roboão, Abias, Asa, Josafá. Alguns agradaram a Deus, outros se corromperam. Mas a linhagem continuava, como um fio de ouro passando pelas trevas da história. E então vem o exílio. Israel é levado cativo para a Babilônia. Muitos achavam que tudo estava perdido, que a promessa tinha sido esquecida. Mas não, mesmo na dor, Deus estava escrevendo a história. Cada geração mantinha viva uma esperança silenciosa. O Messias viria. E ele viria dessa linhagem, mesmo com traços de vergonha, idolatria e ruína. Ruth e Noemi caminhando pelos campos Davi em adoração, depois em arrependimento, Salomão no trono com expressão de sabedoria, cativeiro babilônico, concorrentes e tristeza, silhueta de esperança surgindo sobre ruínas. Após o exílio, a genealogia se torna quase desconhecida. Muitos dos nomes que aparecem na sequência nem são mencionados em outras partes da Bíblia. São pessoas simples, talvez anônimas para o mundo, mas registradas nos céus. Jeconias, Sealtiel, Zorobabel.
Nomes que representam resistência, fé e continuidade em tempos sombrios. Zorobabel reconstrói o templo. Uma pequena glória diante do passado de Salomão, mas um símbolo poderoso. Deus ainda estava ali. Mesmo que a nação estivesse fraca, a promessa permanecia. A genealogia segue com nomes como Abiúde, Eliaquim, Azor, Zacarias, nomes que poucos conhecem, mas que mantêm acesa a linhagem que culminaria no Salvador. Essa parte da genealogia nos ensina algo essencial. Não é a fama que define nosso valor no reino, é a fidelidade. Mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém se lembra, Deus vê. Ele registra e usa. É assim que José aparece, um homem justo, da tribo de Judá, descendente de Davi. Ele se tornaria o pai legal de Jesus, o último nome antes do cumprimento final. E então, finalmente lemos: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Um versículo simples, mas que carrega o peso de toda a eternidade. É o nascimento do Redentor, mas ele não surge do nada. Ele é o ponto culminante de uma história escrita com sangue, lágrimas, promessas e milagres. Templo de Zorobabel sendo reconstruído. Nomes da genealogia passando como créditos antigos. José trabalhando como carpinteiro. Maria com a mão sobre o ventre, estrela de Belém, surgindo sobre uma cidade escura. No calor árido da Judéia, com o sol lançando sombras longas sobre as casas de pedra e poeira das vilas antigas, um escriba sentado em um canto do templo desenrola cuidadosamente um pergaminho. Seus dedos calejados percorrem nomes antigos, nomes que ecoam como trovões suaves no coração dos céus. Tamar, Raabe, Rute, Batseba, Davi, Salomão. Homens e mulheres com passados marcados pela luta, pelo escândalo e pela fé. Não é apenas uma lista. É um testemunho vivo da graça de Deus, escrito em gerações de carne e sangue. Cada nome dessa genealogia, registrada por Mateus, carrega a alma de uma história. Não há adorno nem disfarce. As vestes puídas de um povo marcado pelo tempo e pela promessa vestem esses personagens com dignidade real. Deus não esconde as feridas. Ele as exibe como cicatrizes de redenção. Tamar, envolta em véus sombrios e lágrimas não vistas, ousa desafiar a injustiça. Raabe, de rosto endurecido pelo desprezo do mundo, encontra abrigo sob as asas do Altíssimo. Rute, com o olhar firme sob o sol dos campos de Boaz, transforma sua perda em legado. Batseba, arrancada da intimidade pela cobiça de um rei, torna-se mãe de um dos maiores sábios da terra. Essas mulheres não são figuras decorativas da fé. São colunas em uma linhagem que o céu moldou com intenções eternas. Ao lado delas, homens como Davi e Salomão, reis de túnicas bordadas e almas divididas, mostram que poder não garante pureza, mas também não impede o arrependimento. Davi, coberto de cinzas, canta salmos entre lágrimas. Salomão, entre colunas douradas, ora por sabedoria diante de um altar. Eles erram, caem, mas Deus os usa. Porque essa genealogia não é perfeita, ela é redimida. E então, vêm os esquecidos. Nomes como Eliúde, Matã, Azor, anônimos para os homens, mas lembrados por Deus. Pessoas comuns, com sandálias gastas, com vida simples e fé silenciosa. Não marcharam em guerras, não reinaram em palácios, mas sustentaram a promessa como tochas vivas em tempos escuros. Foram pais, filhos, trabalhadores, homens que esperavam, oravam e permaneciam. Porque Deus não se impressiona com grandezas. Ele se move entre os humildes. Jesus, o Cristo, não veio de uma linhagem de perfeitos. Ele veio de uma linhagem de restaurados. E isso muda tudo. Isso nos mostra que você, com suas cicatrizes, dúvidas e arrependimentos, também pode fazer parte dessa história. Deus não chama os puros por fora. Ele chama os quebrados por dentro, os que ainda dizem: eis-me aqui, Senhor. Você consegue ver?
Desde o momento em que Abraão deixou sua tenda e olhou as estrelas, até o instante em que José aceitou Maria, mesmo diante do escândalo, o plano de Deus nunca parou. Ele caminhava, mesmo quando os homens desistiam. Ele escrevia, mesmo quando o silêncio parecia vencer. Cada geração, cada nome, cada rosto, todos movidos pela mão invisível da graça. A genealogia de Mateus é um fio dourado costurado em meio à escuridão da história humana. Quando o exílio chegou, quando os reis caíram, quando os altares foram profanados, ainda havia uma linhagem. Quando as sinagogas se calaram, quando os profetas cessaram, ainda havia esperança. Porque o céu nunca interrompe o que começou. E essa genealogia prova isso. Se Deus escolheu uma linhagem improvável, marcada por escândalos, mortes, traições e dores, o que Ele não pode fazer com você? Talvez você ache que já foi longe demais, que a lama do passado sujou demais seus pés. Mas o pergaminho de Mateus prova que a graça é maior que qualquer queda. Ninguém está fora do alcance do plano divino. Ninguém. Imagine um mosaico rachado com peças fora do lugar. Aos olhos do mundo, é apenas um monte de cacos. Mas nas mãos do Criador, essas peças são reposicionadas, encaixadas, renovadas. O resultado, uma obra-prima. Cada rachadura conta uma história. Cada falha se transforma em testemunho. E é assim que a linhagem de Jesus nos acolhe. Não como juízes, mas como convidados. Agora que você viu o caminho trilhado até o nascimento do Salvador, olhe para a sua própria vida. Talvez o que você chamou de perda, Deus esteja usando como preparação. Talvez o silêncio que você teme seja o pano de fundo para um milagre. A genealogia de Mateus é mais do que passado. É profecia viva, é espelho, é convite. A moral de tudo isso é clara e poderosa. Deus não cancela histórias. Ele restaura destinos. Ele transforma erros em pontos de partida. Ele inclui os esquecidos. Ele ergue os que caíram. E Ele continua fazendo isso. Hoje, agora, comigo, com você, com todos que dizem: Senhor, eu creio, usa minha vida. Você é parte do plano eterno. Você carrega o mesmo sangue espiritual que atravessou séculos. A linhagem de Jesus não termina em um versículo. Ela respira em cada coração que se entrega. Ela pulsa em cada alma que escolhe viver pela fé. Ela continua, com força, com glória, com propósito. Por isso, compartilhe essa verdade com quem precisa ouvir. E continue a jornada conosco. O próximo episódio revela uma nova página dessa história eterna. O que os magos sabiam que o mundo ignorava? Prepare-se, porque a estrela já começou a brilhar. Sou Tamar. Encontrei fé no canal Luz da Palavra Bíblica. Se inscreva. Deixe seu like, compartilhe e não se esqueça do sininho. Seu comentário é muito importante para o canal Luz da Palavra Bíblica.